que o homem já viu, eu posso alcançar. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que foram lançados na tua casa. Abençoa teu povo. Que o Senhor dê a cada um uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Mas já abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Aleluia. Isaías, capítulo 6, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8. São 7 horas e 50 minutos. Prometo que antes da noite acabar, nós terminamos. Misericórdia. Quando você ia para a boate, você ficava reclamando da hora, irmão? Então dá glória a Deus que você está na igreja, viu? Aleluia, glória a Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler todos juntos o versículo 8, vamos lá? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Presbítero Freitas, vem aqui orar por mim para Deus multiplicar meus 5 pães e meus 2 peixinhos, por favor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez e te damos graças, Pai, porque temos experimentado o seu melhor neste lugar. E neste momento eu te apresento a tua filha, Senhor, e te pedimos a multiplicação dos pães e peixes. Pai, que essa pequena oferta venha sobejar na nossa alma e no nosso espírito, Senhor. Nós saiamos daqui saciados, repletos da tua palavra, e que a nossa vida, Senhor, venha a ser impactada poderosamente, Senhor. Que a tua filha possa ser agora, ó Deus, um canal, Senhor, possa ser a sua boca falando aos nossos corações. E nós repreendemos em nome de Jesus toda ave de rapina, ó Deus, que venha tentar tirar a semente plantada em nossos corações. Senhor, nós repreendemos qualquer manifestação que não seja do teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia. Eu quero intitular a mensagem desta noite: A visão da glória. Repita comigo: a visão da glória. A minha oração nessa noite é que você tenha, nem ao menos que seja, um filete desta visão da glória. Porque se nós conseguirmos viver na nossa vida aquilo que será pregado, certamente Deus nos levantará como missionários nessa geração. Antes de nós adentrarmos no contexto do capítulo 6 do livro de Isaías, aonde nós seremos, em nome de Jesus, pela sua infinita misericórdia, profundamente ministrado nessa noite, vejamos especificamente o que os 5 capítulos iniciais do livro do profeta Isaías nos denuncia quanto ao estado espiritual do povo de Deus daquela época. Falar do estado espiritual do povo de Deus daquela época é falar especificamente do estado espiritual dos crentes daquela época. Quando você começa a ler os 5 capítulos iniciais do livro de Isaías, você se depara com um estado completamente destruído, politicamente, economicamente, financeiramente, espiritualmente. Ainda que tudo parecesse estar bem, tudo estava mal. O povo estava em uma total e completa degradação moral. A corrupção espiritual adentrava até mesmo dentro do templo do Senhor. O povo estava totalmente desviado da vontade de Deus. Ir para o templo para adorar a Deus não era algo feito em santidade, mas em plena religiosidade. E é como eu disse anteriormente, Deus é santo e o diabo é religioso. E tem muita gente achando que está sendo santo, quando todavia está vivendo em um pleno estado de religiosidade. E era exatamente o que acontecia com o povo de Deus naquela época. Quando você lê Isaías capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, você escuta Deus falando da seguinte forma: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Na continuidade, Isaías escreve dizendo: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Era esse o quadro espiritual em que Isaías vivia. Era esse o quadro espiritual em que Isaías convivia em seu tempo. E era um quadro espiritual terrível. Tudo indicaria que Isaías poderia ser, assim como eram os seus concidadãos, um homem completamente desviado da vontade de Deus, um homem completamente desvirtuado dos princípios de Deus, um homem completamente, terrivelmente destruído pelo pecado. O mesmo pecado que destruiu a nação, que destruía o coração do povo. E nos primeiros 5 capítulos de Isaías, nós temos a nação totalmente ferida. Nós vemos a nação completamente corrompida pela rebelião e também pela apostasia. Isaías capítulo 1, versículo 5 diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Não havia ninguém que verdadeiramente vivesse segundo a vontade de Deus. Na continuidade, Isaías denuncia enfaticamente que tudo que sobrou, tudo que havia restado no meio do povo de Deus, era simplesmente uma religiosidade doentia. E Deus não suportava mais aquele caos. Deus estava inteiramente angustiado com a circunstância espiritual em que o povo se encontrava. Isaías no capítulo 1, versículo 11, a parte A diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou cansado. Deus se cansou do pecado do povo. Deus se cansou de mostrar o caminho e eles errarem. Deus se cansou de revelar a eles a sua lei e eles a transgredirem. Deus se
cansou. Eu achei que era só o pastor que se cansava, mas eu descobri que Deus também se cansa. Deus também se cansa. Isaías, no capítulo 1, versículo 13, a parte B diz: não posso suportar esta iniquidade, nem mesmo as vossas reuniões solenes. Pior ainda é o que está no versículo 14 do mesmo capítulo 1. As vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus estava denunciando a religiosidade daquela época. Deus estava denunciando a religiosidade daqueles dias. O mesmo Deus tem feito nos dias atuais. Deus hoje nos convoca a abrir os nossos olhos. Deus hoje move o nosso coração para que nós venhamos fazer a oração que verdadeiramente vai arrancar dos olhos de muitas pessoas a venda que tem os impedido de ver a verdade. Paulo fala de uma entidade chamada Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz: olha, o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se no ano 1 de Paulo já existia uma potestade, já havia um demônio específico para cegar a mente e o entendimento dos crentes, imagine hoje em dia. Imagine hoje em dia. E é exatamente nesse cenário que Deus dá a Isaías a visão que ele narra no capítulo 6. Chacoalha quem está do seu lado e diga: se você quiser viver diferente da religiosidade desses dias, Deus te dará a oportunidade de ver a glória dele. Meu irmão, em nome de Jesus, eu vou pedir um favor para você que está embaixo. Os obreiros que estão embaixo, fecha a porta do banheiro. Só vai no banheiro que estiver morrendo. Tira os copos de água dali, em nome de Jesus. Você vai beber água só depois que a mensagem acabar, porque o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir o que eu tenho para pregar nessa noite. Mas você vai ouvir em nome de Jesus. Escute, querido, hoje o que eu vou lhe ensinar. Escute. Aprenda em nome de Jesus, porque o que eu vou pregar aqui é o que nós vivemos. E eu creio que se você viver, se funcionou com Isaías, se funcionou conosco, vai funcionar com você também. Aleluia. Glória a Deus. Se você ouvir o que eu vou pregar aqui hoje, você vai ser conquistado pelo desejo de fazer missões. Se você der ouvidos ao que eu vou pregar aqui nessa noite, você vai sair daqui um missionário. Você vai ser impactado pela visão do que Deus tem para revelar a você. Pastora, por que eu tenho que ter uma visão? Porque toda missão, ela é precedida de uma visão. Ninguém faz missão sem antes ter uma visão. Agora tem um detalhe: ninguém pode fazer missão sem visão. E também não pode fazer missão sem unção. E uma acompanha a outra. Uma gera a consequência sobre a outra. Ninguém, escute isso, ninguém pode fazer missões sem antes ter uma visão. E principalmente sem unção. Principalmente, chacoalha quem está do seu lado, que você não pode fazer missões sem ter uma visão e sem ter a unção. Pastora, tem muita gente fazendo, tá assim, olha. Tá assim de gente fazendo missões sem uma visão. E fazer missões sem uma visão é o mesmo que ir para a guerra sem saber as estratégias. Fazer missões sem unção é o mesmo que ir para a guerra. Pior ainda do que sem estratégias, é sem armas. E é exatamente por isso que muita gente boa, querido, tem morrido no campo missionário. É por isso que muita gente boa tem comprometido o reino de Deus, porque acha que fazer missão é simplesmente dizer eu vou e pronto. Não é assim não! Não é tão simples assim, oxalá que fosse, mas não é. Aprove a Deus que fosse, mas não é.
Nessa noite eu oro para que você seja impactado por uma poderosa visão em nome de Jesus. Uma visão que vai mudar a sua vida. Uma visão que vai mudar o seu ministério. Uma visão que vai mudar a sua vida espiritual. Uma visão que vai definir novos conceitos de prioridade na sua vida. Uma visão que vai fazer com que você compreenda os verdadeiros padrões de santidade. Uma visão que vai fazer com que você compreenda os princípios divinos para a sua vida. Uma verdadeira visão onde você vai entender que quem manda nesse negócio é Deus e não você. Uma visão que vai fazer você entender que não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Uma visão que vai fazer você entender que Deus não tem que te engolir, você que se quiser engula Deus. Uma visão. Chacoalha quem está do seu lado que é hoje. O cacete vai descer. Mas você vai sair daqui um missionário. Só quem crê nisso levanta as duas mãos. Levanta os dois pés. Chacoalha o cabeção. E dá um glória bem grandão. Aleluia, mas pastora, congresso de missões melhor ainda, não tem culto melhor para falar de exortação do que missão, irmão. Não tem culto melhor, mas não preocupa não, pastora Rosânia, que é com amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso entender que para fazer missões eu tenho que ter uma visão. Repita, para fazer missões eu tenho que ter a visão. Só quem crê nisso dá glória. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, coisa linda, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Fiquei intrigada. Por que Uzias tinha que morrer para Isaías ver a glória? Por quê? Repita comigo, por quê? Olhe para quem está do seu lado, por quê? Olhe para quem está do outro lado e diga, por quê? Olhe para quem está atrás e diga, por quê? Olhe para quem está na frente, chacoalha e diga, por quê? Por que Uzias tinha que morrer? Ai, pastora, para eu morrer, minha esposa tem que... Para eu ver a glória de Deus, minha esposa tem que morrer? Não, irmão, calma. Tinha gente que já estava celebrando, não é por aí. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um grande rei. Um rei que prosperou muito. Mas infelizmente a prosperidade de Uzias terminou por corrompê-lo. Ele prosperou e se corrompeu. Começou bem, mas terminou mal. Muita gente que começa bem na igreja e termina mal. Sabe o que eu aprendo com Paulo? O importante não é como eu começo, é como eu termino. Aleluia. Combati o bom combate. Se tem bom combate é porque tem o mal também, irmão. Como é que você começou? Como será que você pretende terminar? Porque o rei Uzias começou bem, mas terminou mal. Na verdade, ele idolatrou a sua própria prosperidade. E idolatrou tanto ao ponto de se tornar um ególatra. Idolatrava ao seu próprio ego. Tornou-se um rei ambicioso e dominador. Pior de tudo, cobiçou o ministério sacerdotal. E todo aquele que lê a Bíblia sabe que o ministério sacerdotal, ele é específico da tribo de Levi. Somente entre os da tribo de Levi é que poderia se levantar um sacerdote. O rei Uzias não era da tribo de Levi. Prosperou tanto que achou que podia comprar unção. Tamanho de igreja não garante unção pastoral de ninguém. Quantidade de gente não garante unção pastoral na vida de líder nenhum. E assim Uzias pensou. Cobiçou e cobiçou erroneamente. Transgrediu. E sabe qual foi o castigo de Uzias? Ele foi ferido de lepra até o fim da sua vida. Deus o feriu de lepra. Morreu leproso porque cobiçou aquilo que Deus não havia lhe dado. E sabe o que a vida de Uzias me ensina? Me ensina porque que muita gente muitas vezes não prospera.
Esse é o perigo da prosperidade. Pessoas que começam a colocar as suas finanças, o seu dinheiro na frente de Deus, na frente do seu chamado. Ele começou a desviar-se sutilmente da visão de Deus. E muitas pessoas desviam-se futilmente da visão do que Deus lhes proporcionou, simplesmente porque foram prósperos. Simplesmente porque foram abençoados por Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes e volto a dizer. Tem crente, irmão, que ele tem que ter a bicicletinha dele a vida inteira. Porque se Jesus der um carro para ele, ele desvia, ele não vai mais para a igreja, ele vai para a casa da luz vermelha. Você está entendendo, querido? E a prova disso é o que acontece na vida de Uzias. Até sacrilégio Uzias comete. Escute o que eu vou te falar. A visão, ela traz o sonho de Deus para a nossa vida. E tem muita gente que precisa viver os sonhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A visão, ela traz os sonhos de Deus. Os sonhos que me permitem ir além da realidade do que nós vemos. Fazer missões, querido, não pode ser de forma natural. Tem que ser através do sobrenatural. É assim que nós poderemos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nós veremos através da visão Deus estender os limites em relação àquilo que nós temos crido. Tem muita gente que crê dentro de uma caixinha de sapato. Tem muita gente que crê nisso aqui para muita gente inclusive é suficiente. Deus quer tirar da nossa mente essa mentalidade quadrada, essa mentalidade pequena. Deus quer nos dar uma visão daquilo que Ele tem para esse povo que foi um dia rejeitado. Deus tem uma visão de grandeza para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus quer alargar o nosso entendimento em relação à vontade dEle para cada um de nós. Deus, Diácono Tiago, quer dilatar o nosso coração para o mover do Espírito Santo. O que nós sentimos todos os dias é que a gente nem começou ainda a molhar os pezinhos. E muitas vezes a gente fica maravilhado e Deus diz: não fique maravilhado. Isso é tão pouco mediante ao que eu tenho para fazer. No primeiro culto de ação de graças da cidade de Refúgio, quando Deus levanta uma paralítica de uma cadeira de roda, todos o louvor se prostram em adoração. O pessoal não conseguia mais bater a baqueta na bateria. Quem estava tocando guitarra não conseguiu mais tocar guitarra. Quem tocou tom, o negócio ficou meio desconjuntado. A gente começou a ficar assim meio abestalhado, meio abobado. A pastora Rosana pensou: meu Deus, eu vou parar de cantar. Deus disse: não pare. Olhe bem. Porque isso é apenas o começo. Eu tenho muito mais ainda para fazer. Aleluia. Aleluia. Quando que nós poderíamos imaginar a obra que Deus está fazendo na nossa vida? Quando que nós poderíamos imaginar, presbítero Douglas, que o que Deus está fazendo hoje seria possível e viável um dia? Quando? É aí, presbítero Freitas, que a visão entra. É aí, missionária Margarete, que a visão faz a diferença. Porque nós começamos a estender os limites em relação àquilo que nós temos crido. Nós, quando temos a visão, nós compreendemos que nós podemos crer muito mais. Quando nós temos a visão, o nosso coração, ele se dilata numa proporção que você imagina. Essa fé não é minha, não. E quem que é essa fé aqui? Essa fé não é minha. Oh, que fé enorme. Essa fé não é minha, não. Não é, irmão, é que depois da visão o coração é dilatado. Deus põe uma fé aí dentro que você nunca teve. Deus põe uma fé dentro de você que você nunca imaginou que ia até o dia. Aleluia, glória a Deus. Quando que nós poderíamos imaginar, cooperador André, o que Deus está fazendo? Quando nós poderíamos imaginar que como homoafetivos nós poderíamos estar sobre um altar pregando, louvando,
interpretando libras para surdos. Quando que nós imaginamos que isso poderia ser possível? Deixa eu te dizer uma coisa, existem sonhos ministeriais que só poderão acontecer depois da visão. Chacoalha quem está do seu lado e diga: é hoje, meu irmão, que tu vai ter a visão. É hoje que os sonhos ministeriais do que Deus tem para a sua vida vão começar a se cumprir. Só quem crê nisso dá um pulo de Pentecoste da cadeira e da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também. Ele viu primeiro Uzias morrer, para depois ver. Ele diz: eu vi também. Eu vi Uzias morrer e vi também a glória de Deus. Sabe o que eu entendo, Thalita? Esse versículo aqui, ele estabelece o principal pré-requisito para eu ter a visão. Você está preparado para o que você vai ouvir agora? Vai doer, mas não fica triste não, porque depois passa. Aleluia, com amor. Glória a Deus. A Jesus. O versículo está deixando claro que é ter a visão da glória, então precisa de um pré-requisito: ser curado. Tem que ser liberto. E só depois de ser curado e de ser liberto é que você vai poder ter a visão de Deus. Por isso tem gente aí catando, ó, querendo ver. Cadê? Cadê? Deus olha assim. Gente, irmão. Ido ainda. Ainda é preso por Satanás. Só crente. E daí? A Bíblia fala de uma passagem que Jesus vai ao templo. Quando ele chega lá, ele encontra uma filha de Abraão e ele diz assim: esta filha de Abraão está há 17 anos escravizada por Satanás. Veja, e era escrava do diabo. E aí? Tem muita gente dentro da igreja que é escravo do diabo. Mas você quer ter visão? Você quer ter a visão da glória? Então você precisa deixar Deus te curar. Você precisa permitir que Deus deixe você ser liberto. Que o Senhor liberte você. Porque só vai ser depois da cura e da libertação que você vai ter a visão de Deus. Enquanto o rei Uzias estiver vivo aí dentro, você não vai ver a glória de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Enquanto o rei Uzias estiver vivo dentro de mim ou vivo dentro de você, nós não veremos a glória. Eu uso para mim também, a espada é 2 gumes, ela corta indo e corta vindo, meu irmão. E eu já disse que a palavra não é a espada do pregador, coisa nenhuma, a espada. Está entendendo? Olha para quem está do seu lado e diz: irmão, tem Uzias aí dentro? Não responde não, irmão, em nome de Jesus. Não responde não. O rei Uzias que está dentro de nós, pastora Gil, tem que morrer. Tudo aquilo que nós egolatramos tem que ser sacrificado hoje, a partir de hoje. Tudo. Pastora, como é que eu vou saber qual é o meu rei Uzias? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é o teu rei Uzias, irmão. Tudo aquilo que te impede de viver essa visão da glória é o teu rei Uzias. Pode ser relacionamento. Pode ser dinheiro. Pode ser posição. Pode ser o endeusamento do corpo. Pode ser a vaidade exacerbada. Pode ser vícios. Pode ser promiscuidade.
Agora eu vou enfiar o dedo e vou cutucar. Pode ser fofoca. Pode ser a mentira. Pode ser feridas. Pode ser traumas, enfim. Tudo aquilo que você egolatra. Rei Uzias prosperou tanto que se auto-egolatrou. Fiz mais do que podia ter e do que era lhe permitido ter. É aqui, ó, que muitas pessoas têm sido bloqueadas, estagnadas em seu chamado. Muita gente boa que podia estar fazendo muito e não vai fazer, irmão. Não é porque a pessoa não quer, porque Deus não vai deixar. Você está entendendo, querido? Eu estou falando isso aqui, irmão, porque eu vivi isso, ela viveu isso. Eu fiquei 4 anos afastada do altar. Não era porque o homem tinha me botado de disciplina, não, irmão. Era porque eu tinha entendido que eu precisava ser curada. A pastora Rosana ficou quase 6 anos afastada do altar. Ela entendeu que ela precisava ser curada. Tem gente que não entende isso, quer começar hoje, amanhã já está explodindo. É devagar, irmão. É devagar, irmão. É com temor, irmão. É debaixo de cura. É debaixo de libertação. É aqui, ó, que muita gente tem sido bloqueado por causa das suas feridas, por causa dos seus medos, por causa das suas frustrações, por causa dos seus melindres. Tem gente que é melindroso. Qualquer coisinha é o suficiente para ele falar mal das pastoras, para ele falar mal da igreja. Melindroso, melindrosa. Querido, escuta, eu falo isso aqui com legalidade, porque nós somos pastoras da igreja. Escuta isso aqui. Tem gente que reclama porque a pastora Rosane dá atenção no Facebook. Meu Deus do céu! Na época de Moisés não tinha Facebook. Na época de Davi não tinha Facebook. Passei gel do ladinho, agora não dá para balançar. Você está entendendo, irmão? Para de ser milindre. Escuta aqui. Você que é obreiro da cidade de refúgio, olha aqui na bolota do meu zóio. Eu quero saber de obreiro que não fala com crente aqui dentro, não. Você está ouvindo? Você que é cooperador, você que é diácono, você que é presbítero, você que é missionário, você que é pastor, você tem a obrigação de seguir a paz com todos. Se você tem alguma inimizade aqui dentro, vem entregar teu cargo, irmão. Vem entregar, fala, pastoras, não estou pronto ainda, não estou curado. Amém, irmão. Amém, irmã. Mas não vem proliferar a tua ferida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra coisa, querido. Aqui dentro, todo mundo tem a obrigação de tratar todo mundo bem. Você está entendendo? Você está entendendo? Sabe por quê? Porque que igreja? É igreja, tem muita gente que vem machucado lá fora e espera aqui dentro ser bem tratado. Ser bem tratado. Você está entendendo? Você quer ter uma visão da glória? Então deixa Deus te curar. Para de ser melindroso, para de ser melindrosa em nome de Jesus. Porque ninguém vai parar para esperar Miriam ser curada da lepra não, viu? Ninguém vai ficar uma semana estagnado no deserto para esperar a Miriamzinha ficar curada não, viu? Você está entendendo? Crentes assim só atrasam a igreja, irmão.
Crentes assim só amarram a obra de Deus. Em nome de Jesus, vamos crescer. Tem um monte de abutre lá fora orando pela nossa derrota. Tem um monte de gente lá fora subindo um monte para ver essa igreja fechada. Trabalhe a favor desta igreja, trabalhe a favor do reino e não contra. Para a visão sobreviver, para sabermos aonde Deus quer nos levar, tem que haver cura nos nossos corações. Tem que haver cura na nossa alma. E a resposta para isso, sabe o que é, Aline? Unção. Agora eu saio da visão e entro na unção. Chacoalha quem está do seu lado, irmão. Dá glória. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, com a minha boca. Disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Escuta isso aqui, frase de Facebook. Jesus curar o seu Facebook. A unção, ela transforma a visão em missão. Rapaz, isso é forte. Dá vontade de dar uma roladinha. Repita comigo: a unção transforma a visão em missão. Todo adestramento é importante. É óbvio, é importante ter teologia. É importante crescer na área vocal. É importante crescer na área musical. É importante aprender. É importante. Mas sem a unção do Espírito Santo, nós certamente seremos engolidos pela decepção e pelo fracasso. Não tente fazer missões somente com o seu talento. Não tente fazer missões somente com o seu sorrisinho. O diabo não vai estar nem aí para o seu sorriso, dente ou sem dente, dentadura ou sem dentadura, com Listerine ou sem Listerine. Você está me entendendo, querido? Fazer missões sem unção é ser engolido pela decepção e pelo fracasso. É exatamente aqui, ó, que muita gente boa é sacrificada em pleno campo de batalha. Vão para o campo ferido. Irmão, como é que se faz para se mandar um soldado ferido para o campo? Sabe o que ele vai se tornar no campo? Um peso. Sabe o que ele vai se tornar no campo? Um estorvo. Eu sei que é forte a palavra. Por que muito soldado ferido é sacrificado? Porque ele prejudica a equipe. Você está entendendo, querido, o que eu estou falando? Muito pouco líder disposto, querido, a correr o risco para resgatar um soldado ferido. É por isso que o reverendo Caio Fábio, certa feita, disse: eu nunca me esqueci. A igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos. E a culpa desses soldados feridos muitas vezes é da própria igreja, irmão. É da própria igreja.
Porque enviam muitas vezes pessoas ao campo missionário que vão feridos e motivados erroneamente pelas suas feridas. Tem gente que faz missão motivado pela ferida. Sabia disso? Vou mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu venci na vida. Não, querido. Deixa Deus curar essa ferida. Não espiritualiza ela, não. Não é assim que você vai fazer a obra de Deus, não. Assim você só vai prejudicar. A ferida vai infeccionar. E sabe qual é o próximo passo dela? É proliferar. Porque quem está ferido, fere. Esse é exatamente o ciclo da ferida e o ciclo da maldição na vida de muita gente. Agora, o que é a unção? A unção, ela é uma capacidade interior que vem de Deus, querido. Está entendendo? Ela é uma capacidade interior que vem de Deus como fruto. Escuta isso aqui. Como fruto de uma submissão perseverante ao tratamento de Deus. Como assim, pastora? A unção, ela vem sobre a sua vida, querido. Quando você entende que Deus está tratando com você. Quando você não foge do tratamento de Deus. E na maioria das vezes Deus vai usar a tua liderança para te tratar. Não é você fugindo da direção da tua liderança que a unção vai vir sobre a sua vida. Pelo contrário, a reprovação é certa. A unção, ela só vem se você aceitar o tratamento de Deus. Se você aceitar quando Deus tratar com as suas feridas. A vontade de Deus é que eu e você exerçamos o nosso chamado curados. Chacoalha quem está do seu lado e a vontade de Deus é que eu e você exerçamos o nosso chamado curado. Por que Deus quer isso, pastora? Porque ao contrário disso, querido, você será terrivelmente abatido. Você será terrivelmente ferido. E possivelmente a ferida pode até ser mortal. Você pode morrer espiritualmente. A ponto, sabe do quê? De culpar Deus pelo teu fracasso e nunca mais querer saber de Deus. Está me entendendo? Só quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória. A unção que é manifesta através dessa submissão ao tratamento de Deus. Escuta isso aqui. A unção que é manifesta através desse profundo quebrantamento. Não é aquela coisinha superficial, não, sabe, irmão? Hoje eu quero, hoje eu choro, hoje eu me desmancho. Amanhã eu estou do mesmo jeito. Não, irmão, Deus está cansado dessa superficialidade. Eu estou falando de quebrantamento profundo. Essa unção que é manifesta por essa submissão ao tratamento de Deus, por esse quebrantamento profundo, ela vai nos ajustar à vontade divina. Isso é lindo. E quando nós estivermos ajustados a essa vontade divina, sabe o que vai acontecer? Você vai estar pronto para testemunhar. Você vai estar pronto para ser uma testemunha, para comunicar a sua missão. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver que o que você prega é o que você vive. E é aí que muita gente é atropelado pelo diabo. Prega, faz bonito, o poder cai, a glória manifesta, mas fora do altar não tem nada a ver com o sermão. Fora do altar não tem nada a ver com o que cantou. Não, irmão, não é isso que Deus quer. Quando essa cura, quando esse profundo quebrantamento, quando essa missão se manifestar na sua vida, através desse tratamento profundo de Deus, aí você está pronto para fazer a obra. Aí você está pronto, sabe por quê? Você não vai escandalizar a obra de Deus, querido. Você não vai ser um alvo de grandes escândalos. Não. Estou falando porque eu sei o que é ser alvo de grande escândalo. Você está entendendo, querido? Ai, como é bom a gente pregar o que a gente vive. É bom demais, irmão. O diabo fica doido lá. Doido. Ah, é isso aí, irmão. Você tem que muitas vezes passar por situações para você aprender. Eu estou te falando tudo isso. É meu jeito pernambucano.
sou meio brabona, assim, eu sou meio de pegar a orelha do soldado e cortar mesmo, irmão. Mas é com amor. É com amor. Permita ser sincera. Minha esposa sabe o que eu estou falando. Tem gente que aqui de cima pregando, eu olho. Potências na mão de Deus que estão paradas. Promiscuidade. Brincando de ser homem de Deus, de ser... Deus tinha tudo para te fazer uma bomba contra o inferno. Não passe por cima de Deus, querido. Porque senão você vai ser uma bomba dentro da igreja. Você vai ativar o gatilho errado, querido. Em nome de Jesus. Muita gente boa, muita gente. Para terminar. Tá bom, eu continuo. Nós precisamos entender isso. Por que eu tenho que ser curado? Por que eu tenho que me submeter ao tratamento de Deus? Por que, Beth, que eu tenho que ter esse profundo quebrantamento para me ajustar com a vontade divina, para então eu fazer missões, para então eu testemunhar? Porque a unção, ela está ligada à santificação. Você está entendendo, querido? A unção está ligada à santificação. E principalmente, Vanessa, a responsabilidade de alcançar os perdidos. Principalmente. Está isso ligada à unção. E quando isso não acontece, ao invés da gente ganhar vida, sabe o que acontece? A gente perde vida. Quantas pessoas já saíram da igreja por tua causa? A pergunta aqui hoje é o contrário. Não é quantas pessoas você ganhou para Jesus. Porque graças a Deus a tua igreja, ela tem um marketing espontâneo. Você só põe no Google, igreja de Sapatão, sei lá, cidade refúgio. Igreja de gays, cidade de refúgio. Marketing espontâneo. Jesus faz a obra. Traz a vida lá dos cafundó do Judas, lá do quinto dos infernos. Traz lá de onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu antes. Vem para a igreja. Aí você não está curado. Piscadinha. Telefone. E-mail. Facebook com safadeza. Só Deus sabe o que tem no inbox. Porque o diabo também já está longe dali do inbox. Ele diz, não, isso aí não fui eu que mandei ele escrever, não. Estou falando sério. Eu sei que você está rindo, porque eu sei que eu faço graça. Mas escuta, isso é sério, isso é muito sério. Todo esse marketing espontâneo, muitas vezes, tem gente jogando fora. Ah, vamos sair, vamos, vai para um barzinho, um restaurante, enche a cara. A pastora fala que beber não é pecado. Ô irmão, escuta. Eu já disse e vou dizer, eu cansei. Me arrependi do dia que eu disse. Me arrependi. Porque tem gente que não pode ouvir isso. Tem gente que tem que viver debaixo de jugo. Beber um copinho assim, pastor tem que disciplinar. É jugo, irmão. Você está entendendo? Religiosidade. Tem que estar debaixo de opressão para andar na linha. Aí o que acontece? A pessoa vem, a pessoa vai e convida para sair. Nossa, o crente de lá é assim? Ainda põe o meu na reta. Verdade. Deus está fazendo a obra, estamos pagando um preço. Porque missões é isso, ó. Ver o filho dela 2 vezes no ano. Isso é missões. Quando ela vem para cá, vamos embora para lá, vamos embora para lá. Não posso. Já sabe que é aqui que Deus tem uma obra com a gente. Teve que fazer um sacrifício. Está xoxa, já faz 1 semana que ela está xoxa.
que ele vai embora amanhã. As missões é isso, é o sacrifício, é a renúncia. Quem estava aqui ontem? Você tinha que ter visto o vídeo que nós vimos aqui ontem, irmão. Crente apanhando porque é crente, não é porque fez safadeza, tinha que apanhar uma surra todo dia. É porque é crente, irmão. É porque não quer negar Jesus, está morrendo lá, com o cara pisando assim na cabeça dele, ó. Os ossos se desconjuntar tudo. E não quer negar Jesus. Você reclama da sua vida, irmãos, das suas pastoras. Não está satisfeito. Também é tanta igreja, né? Graças a Deus. O mesmo que eu desejo para a nossa igreja, eu já falei. Eu entendo, irmão, que é muito gay, não cabe tudo aqui dentro. E o reino de Deus é assim, né? Um reino de abundância. Tem muito para todo mundo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E virou moda, né? Ah, porque se a pastora não fizer assim, eu vou para aquela igreja. Meu querido, vá. Nosso desejo aqui é fazer a obra de Deus e te ajudar. Ninguém vai babar seu ovo. Ninguém vai ficar te paparicando. Você quer ir para o céu? A gente te ensina, a gente te ajuda. Você quer ir para o inferno? Me desculpa, mas eu não posso compactuar com isso. Nós não podemos. Você está entendendo, meu querido? Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Quando isso não acontece, querido, ao invés de ganhar, a gente perde vidas. Escute o que eu vou lhe dizer. Através do seu testemunho, não só a sua geração pode ser impactada, mas muitas outras gerações poderão ser impactadas. Acredite nisso. Se você negligenciar a sua missão, pecados e feridas irão se instalar em sua vida. Sabe por que tem muita gente ferido dentro da igreja? Em pecado dentro da igreja? Porque negligenciou o seu chamado. Pega firme com o teu chamado, que eu duvido que o pecado te derrube. Pega firme com o teu chamado, que eu duvido que o Satanás consiga tirar você do centro da vontade de Deus. Não consegue. A primeira perspectiva da unção divina na vida de um homem e na vida de uma mulher, sabe qual é? É trazer arrependimento. E arrependimento genuíno. É trazer confissão. E é trazer cura. Não adianta querer seguir em frente com o pecado encoberto. Não adianta, querido. O verdadeiro arrependimento, ele gera confissão. Não é só acertar as coisas com Deus. Não é só assim não, irmão. Se fosse assim, Deus não teria colocado liderança sobre a sua vida. Chacoalha quem está do seu lado, em nome de Jesus. A partir de hoje, deixe essa unção trazer o verdadeiro arrependimento e a cura para a sua vida. É exatamente por causa dessa unção que o temor de Deus invade o coração de Isaías. Olha só o que ele fala: ai de mim, que vou perecendo porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele começou a confessar suas culpas. O mais poderoso, ele começou a interceder profeticamente. Ele começa a orar intercessoriamente e a confessar a iniquidade do povo. Olha o que é mais lindo, irmão Elton. Ele não é tocado quando ele confessa o pecado dele. Ele é tocado quando ele se coloca na brecha como intercessor pelo povo. Aí sim, aí a Bíblia diz que ele é tocado de uma forma redentora por Deus. É naquele momento que a unção é liberada. É naquele momento. Sabe o que eu acho fantástico? É fantástico. Sabe o que eu acho fantástico? Uma brasa viva do altar cauteriza a sua carnalidade.
Uma brasa viva tirada do altar cancela o poder da influência de maldições da nação sobre a vida dele. Uma brasa viva do altar purifica os seus lábios. Prepara Isaías para o ministério profético. Você está preparado? Você está disposto? Ao ponto de Deus permitir que uma brasa viva cauterize a sua carnalidade. Está disposto? Está disposto a levar um namoro santo? Está disposto? Está disposto a fazer do jeito certo? Antigamente você reclamava porque não tinha uma igreja para você. Agora você reclama porque a tua igreja diz que você só pode ter relação sexual depois que casa. Irmão, é assim nas outras igrejas. Por que vai ser diferente aqui? Você quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Você tem que seguir a Bíblia, meu irmão. Você tem que seguir a Bíblia, minha irmã. Em nome de Jesus. Já falei para os obreiros tudo. Ó, vocês podem casar, né, pastor Rosane? Nós já falamos. Vocês podem casar. Vocês que estão juntados aí. Porque antigamente não tinha como casar, né? Agora que pode, vocês, por favor, trata de casar. Nós já estamos casando, né? Nem que deixa a festa do religioso para o final do ano. Porque no final do ano vai ter um casamento comunitário aqui na igreja. Nós vamos fazer um casamento de 50 pessoas, se quiser. Em nome de Jesus. A igreja vai dar tudo, vai dar a festa, vai dar os doces, vai dar as Coca-Cola, vai dar o como é que é o nome daquele Dolly, vai dar tudo. Preocupa não, irmão. Aleluia. Isaías foi ungido com fogo do altar. Ele foi capacitado sobrenaturalmente e enviado por Deus. Aqui, meu irmão, a palavra comissão, ela tem um maior significado. E tem gente que nunca vai entender esse significado aqui. A unção, ela nos liga de maneira sobrenatural a Deus. Mais que uma missão, escute. Você tem uma comissão. Não entendi nada, pastora. Vou te explicar agora. Você tem muito mais do que uma missão, você tem uma comissão, ou seja, você tem uma missão em parceria com Deus. Você não está sozinho nessa. Isso é lindo demais, irmão. Você consegue compreender? A missão. E o que é essa missão? Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe qual é a essência da missão? É o ré-pré-pré. Não. É o labassura e onde errar? Também não. Sabe qual é a essência da missão? Alain. Daisy. Sabe qual é? Na essência da missão? Sabe qual é? A essência da missão é a disposição, irmão. Tem pouca gente disposto. Porque toda missão exige um plano de ação. Toda missão exige estratégia. Toda missão exige trabalho. Toda missão exige como é que nós vamos fazer isso acontecer. É aqui que entra a coragem moral para tomar as decisões certas. Para tomar as decisões radicais. E tem gente que não tem moral para fazer missões, irmão. Você está entendendo? Tem gente que não tem moral nenhuma para fazer missão. É por isso que precisa ser tratado. Meu amor, meu amado. Chega de recalcitrar contra os aguilhões da impiedade. Chega. Deus quer que você faça missões. Em nome de Jesus. Deus quer fazer esse sonho acontecer. Essa possibilidade de você tomar as decisões certas, as decisões radicais, de você exercer sua coragem moral, de você pagar o preço.
Porque todo aquele que recebe a visão e a unção precisará manter a disposição para alcançar e para servir de acordo com a vontade de Deus aqueles que se encontram espiritualmente perdidos. É tudo que Deus quer. Você já saiu daqui num domingo e já passou ali na Vieira? Aquela praça é uma Sodoma e Gomorra. Aquilo é Sodoma e Gomorra. Os casais têm sexo em pleno ar livre. A praça cheira a imoralidade. E eu digo mais para vocês: Deus quer que aquela praça seja santificada. Deus quer. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço por isso? Será? Será que nós estamos dispostos? Visão traz unção. Unção traz missão. Unção sem missão é vaidade espiritual. Está cheio de gente vaidosa na igreja, querendo fazer a obra só para aparecer. Vaidade espiritual. É poder sem propósito. É poder sem responsabilidade. Quando nós deixamos de fazer o que Deus nos mandou fazer, sabe o que nós fazemos? Aquilo. Você está me entendendo, meu irmão? E é exatamente aqui que muita gente é arrastada por motivações corrompidas. É aqui que muita gente é arrastada por motivações doentias. E certamente irá comprometer o corpo de Cristo. Certamente. Certamente. Tem muita gente forçando a barra consigo mesmo. Tem muita gente fazendo missão sem visão de Deus, querido. Tem muita gente fazendo missão sem unção. É preciso que isso seja mudado. Eu não estou falando nada disso aqui para atacar você. Não é nada pessoal. Não, pastor não tem essa coisa de pessoal. Pastor, ele tem a obrigação de pregar a palavra, porque ele não pode entregar o recado. Quem entrega recado é menino. Deus não manda recado, Deus entrega a mensagem. Entendendo, meu filho? Tudo isso é para o bem da sua alma. É para o benefício da sua alma, da sua salvação. O missionário é um sonhador, mas nem sempre um sonhador. Sempre. E muitos permanecem dormindo. Muitos permanecem na inércia espiritual. Nunca acordam para realizar os seus sonhos e os sonhos de Deus. Pessoas que estão adiando o plano de Deus. Pessoas que se envolverem em uma rotina diária, em distrações sorrateiras. Pessoas ardilosas. Pessoas que conseguem ser impedidas pelas suas próprias artimanhas. Satanás não tem nem trabalho de impedi-las. Elas mesmas se impedem. Para alguns destes, Deus já falou. Para alguns destes, Deus já confirmou. Para alguns destes, Deus já reafirmou. E eles ainda estão parados. E nem Deus mais sabe o que eles esperam. A gente costuma dizer, só Deus sabe. Não, nem Deus sabe mais, irmão. Eles esperam. Se existe nessa noite alguém que está atrasando a obra de Deus, não é o diabo. São essas pessoas mesmo. Essas pessoas mesmos. Essa noite, querido, ore a Deus. Sinceramente. Peça a Ele para que lhe dê essa visão da glória. Peça a Ele para que essa unção venha sobre a sua vida, para que você verdadeiramente faça a missão que Deus quer que você faça. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor. Ore a Deus agora. Diga, Senhor, traga em mim um profundo arrependimento. Que a unção seja derramada na minha vida. Que a missão rompa definitivamente o meu coração. Diga a Deus que você quer sair daqui
nessa noite transformado. Diga isso para Deus. Diga isso para Ele. Diga, Senhor, eu quero sair daqui profundamente mudado espiritualmente. Em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu recuso continuar do mesmo jeito. Eu recuso, Senhor, continuar da mesma maneira, Senhor. Quero ser diferente. Isaías, mesmo em meio a todo aquele caos espiritual, ele foi diferente. Eu quero ser diferente, diga para o Senhor. Mas não diga como quem diz, faz isso para mim. Não, diga como quem diz, eu vou fazer isso por mim e por ti, Senhor. Diga para Deus, Senhor, livra-me das lágrimas de crocodilo. Faz-me chorar lágrimas de verdadeiro arrependimento. Lágrimas de profundo quebrantamento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta missionários aqui nessa noite, Deus. Missionárias aqui nessa noite, Senhor. Homens e mulheres que compreendam a dimensão da sua responsabilidade. Vejo o Senhor assentado no trono. Cante isso de uma forma profética. Vejo o Senhor Profeticamente. alto e sublime. De uma forma profética, cante. Ao som da sua voz, Aleluia. me arrependo. Se arrependa de verdade. Mude de posição, querido. Eu ouço os seus. Mude de atitude, minha irmã. Dizendo. E você vai ter a visão da glória. Você vai ter a visão da glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória. Oh, Senhor, nós queremos ver tua glória. Cante. Vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. Que você esteja profetizando. Veio ao meu Que isso seja profético na sua vida. toca a luz, meus lábios. Ele remove a minha culpa, remove a minha culpa. Ao Som da sua voz, eu me arrependo hoje. Agora, Deus, eu me arrependo. Eu posso ser posso assim, ouvir dizendo uns aos que outros. eu diga junto que era santo, que era santo, yeah. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda essa igreja, toda essa igreja seja cheia da tua glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Que eu seja cheia da sua glória. Glória, sua glória, sua glória. Me encha, Deus, da sua glória.
Sua glória, sua Deus. Sua glória, sua glória, é sua glória, é sua glória, somente sua glória é que prevalece, toda glória, tua glória, oh, aleluia. Nós recusamos, Senhor, seguir adiante da mesma forma. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos mudança de comportamento, Senhor. Nós queremos nos submeter ao teu tratamento com total quebrantamento, para que a unção venha sobre a nossa vida e para que nós possamos verdadeiramente fazer missões para sempre, Senhor. É assim que o teu coração bate, ó Deus. Teu coração bate por missões. Encontra em nosso meio nessa noite missionárias, missionários